Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática, nessa semana aí de Libertadores da América, de final da principal competição de clubes aqui do continente sul-americano, e é claro, expectativas a mil, aquela vontade aí de chegar logo o jogo, ou demorar muito para chegar, porque a situação dos dois times não é aquela que nós esperávamos que fosse na véspera da Libertadores, mas o que a gente sabe é que no sábado, 27 de novembro, estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, a história será escrita, Flamengo de um lado, Palmeiras do outro, os dois times lutando pelo tricampeonato, o Palmeiras buscando o bicampeonato seguido, que igualaria o time ao feitos de Santos de Pelé e São Paulo de Raí, e o Flamengo buscando aí o tricampeonato, voltar a conquistar a América aí no ano de 2021. Bom, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos uma dúvida, né, para esse jogo. Michael ou Arrascaeta? O que Renato Gaúcho está preparando para nós, réis mortais, torcedores que estaremos provavelmente embriagados, irritados, provavelmente xingaremos muito nesse sábado? E é isso que a gente vai falar aqui no Tática Didática hoje. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, virar membro, ajudar o nosso projeto a crescer, seguir a gente nas redes sociais. Então, depois da vinheta, Michael ou Arrascaeta? Quem deve ser titular na final da Libertadores? Pois bem, amigos e amigas ligados aqui no Tática Didática, vamos ao nosso campinho. Hoje é um campinho diferente, um campinho mais interativo aqui, para a gente poder explicar a mudança que tem os dois jogadores. Então hoje eu preferi trazer o campinho, ao invés de trazer nossos prints aí dos jogos, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil, e você, torcedor rubro-negro, sabe claramente como cada um joga. Mas antes da gente falar sobre Arrascaeta ou Michael, é importante atentar ao que o técnico Abel Ferreira deve fazer no Palmeiras. E aí é interessante porque há uma tendência, pelo menos ao especulado na imprensa paulista, que o técnico português ele entre com 3 zagueiros. Então ele deve entrar com Gustavo Gomes, Luan e Felipe Melo, com o Danilo ainda como primeiro volante, para dar mais sustentação defensiva. E aí, no momento defensivo, você tem Mike Piquerez voltando, Rafael Veiga, Zé Rafael fechando aqui, junto provavelmente com o Rony pelo lado esquerdo, Dudu pela direita, ou vice-versa. São dois jogadores muito móveis, que gostam de trocar de posição, eles mais à frente já na puxada de contra-ataque, com o Zé Rafael também fazendo aqui essa projeção para frente. Se eu arrumasse a setinha aqui, ia ficar bonito. Mas não estou conseguindo colocar a setinha. Não sei por quê. Enfim, mas é isso. Então, os dois jogadores aqui... Vou colocar a bolinha aqui no meio. Os dois jogadores aí jogando, então, nessa função um pouco mais adiantado para poder buscar, né, aí a puxada do contra-ataque nesse jogo. Não estou realmente, o campinho está bugado, não estou conseguindo colocar aqui fazer aí as nossas linhas para explicar, né, como seria. Eu acho que talvez agora vá funcionar. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. É isso aí. Tá um pouco lento, tá um pouco, né, feio, mas a gente consegue aí mostrar, pelo menos aqui já funcionou. Então tem essa possibilidade. Então, atuando nessa possibilidade do Palmeiras com 3 zagueiros, né, um 3-5-2 bem à retranca. Começando com o Arrascaeta. O que traz a Arrascaeta de positivo para o Flamengo e o que traz, depois eu vou trazer a vantagem de você jogar ali com o nosso querido Michael. Há uma diferença muito grande no posicionamento do Arrascaeta hoje, porque era o Arrascaeta na época do Jorge Jesus. Na época do Mister, você tinha Bruno Henrique e Gabigol mais próximos um do outro, com o Arrascaeta caindo pela esquerda, com apoio do Felipe Luiz, com Arrascaeta e Bruno Henrique invertendo muito de posição e confundindo a marcação. Hoje em dia já mudou.
Hoje, isso já era uma mudança próxima na época de Domenech Torrent, continuou com o Rogério Ceni e persiste com o Renato Gaúcho. O Bruno Henrique faz a extrema pela esquerda e o Arrascaeta fica responsável por fazer a flutuação nesse espaço, conhecido como entrelinha. Então, é nesse espaço aqui que o Arrascaeta normalmente se insere, né? É justamente entre a primeira e a segunda linha de marcação, como um típico armador, como um típico camisa 10 mesmo clássico, com o Bruno Henrique jogando pela esquerda em velocidade, com o apoio do Felipe Luiz ou de outro lateral esquerdo. Então, como funcionaria o Flamengo com o Arrascaeta? Então é basicamente isso. Everton Ribeiro vai cortar aqui pelo lado direito, com o apoio, né, sempre as ultrapassagens do Isla, a chegada do Andrés e também do William Arão, o Arrascaeta buscando aqui esse espaço, muitas vezes também contando com o próprio apoio às vezes, né, do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, ele, em alguns momentos, ele faz essa movimentação aqui para o meio, né? E o próprio Everton Ribeiro também muitas vezes faz o mesmo tipo de movimentação também aqui para o meio. Então, são alguns posicionamentos que o Flamengo tem para esse jogo. Por quê? Porque com essa linha de 5 aqui, provavelmente o Gabigol muitas vezes vai estar sendo marcado por esses 3 homens aqui, né? Então, Gustavo Gomes, Felipe Melo e Luan, eles vão fazer aqui um triângulo mesmo para marcar o Gabigol. E o Felipe Melo, junto com o Danilo, vão ter a função aqui de anular o Arrascaeta, jogando nesse fator aqui de entrelinha, que é a função mais de organização. Felipe Luiz e Everton Ribeiro por aqui, Isla fazendo a ultrapassagem aqui pelo lado direito, e o Felipe Luiz mais pelo meio para ajudar, justamente para liberar o Bruno Henrique. Aqui, nesse duelo pela direita, é muito interessante. A possibilidade maior é do Mike ser o zagueiro, ou lateral direito, perdão, já que o Marcos Rocha está suspenso para esse jogo. Então é bem provável que seja o Mike ao invés do Gabriel Menino. E aí você tem um confronto, tanto físico quanto de velocidade, muito próximo. Então é bem provável que o Mike seja escolhido para fazer essa marcação aqui no setor direito aqui da defesa do Palmeiras. É bem provável que, de fato, o Mike ele fique, porque ele tem mais essa capacidade, ele tem um físico muito bom, e você tem a opção do Gabriel Menino, caso o Mike canse no primeiro tempo. Então, essa é a possibilidade com a Arrascaeta. Ah, Matheus, você acredita que nós podemos ter um repeteco do que o Jorge Jesus fazia, como você trouxe no início aí, de jogar um pouco mais o Arrascaeta trocando de função com o Bruno Henrique? Não acredito. Pelo menos se acontecer, vai ser algo surpreendente para mim, né? Da gente ver um Bruno Henrique e um Gabigol mais próximo com a Arrascaeta pelo lado esquerdo. Por quê? Você tem um lado esquerdo nesse aspecto, você tem um lado esquerdo formado por Felipe Luiz e Arrascaeta muito lento, um lado esquerdo muito lento, aqui que provavelmente você vai ter uma vantagem muito grande do Mike. Mas, se acontecer essa modificação, o Flamengo ganha na entrada da área. Você pode ter o Andrés buscando o passe, mais vertical, né? Então a gente pode ter aqui o Andrés fazendo esse passe vertical, buscando o Bruno Henrique e o Gabigol, com o Everton Ribeiro em alguns momentos cortando aqui para o meio, deixando o Isla no combate individual com o Piquerez. Então você teria aqui pelo lado direito um duelo bem interessante, o Isla sozinho, às vezes com o Arão caindo, obviamente com o Davi Luiz e Rodrigo Caio, mas na contenção para evitar, né, deixar aqui fazendo, né, de fato um combate aqui, fazendo um combate aqui com o Dudu, né, e também com o Rony. E aí o Flamengo tem uma vantagem, que são 2 jogadores rápidos, né? Então você pode ter o Andrés aqui buscando essa bola em profundidade para os dois, e aí você tem o Arrascaeta, porque aí o Bruno Henrique no meio, o Flamengo ganha a bola aérea,
né? Essa é uma vantagem, mas eu acredito muito pouco que isso vá acontecer, pelo menos não desde a saída do Jorge Jesus. Essa configuração de ataque do Flamengo não tem sido uma configuração de ataque utilizada pelos treinadores que estão passando pelo Ninho do Urubu, pela Gávea. Bom, agora a gente troca aqui o Arrascaeta pelo 19, Michael Ronaldo. O que muda, né, aqui? O que muda é que, nesse caso, com o Michael em campo, aí a gente tem essa configuração aqui bem definida. Felipe Luiz e Michael pelo lado direito, Michael junto com o Mike aqui nesse duelo individual pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro cortando mais para o meio com o auxílio do Andrés Pereira e o Bruno Henrique e o Gabigol mais dentro da área. E aí essa vantagem, ela é interessante, essa configuração ela é interessante, por quê? Porque o Flamengo passa a ter aqui um confronto de 3 contra 2. Então o Flamengo não tem tanta inferioridade numérica, sendo que o Bruno Henrique tem um jogo aéreo muito bom, né, a conseguir uma jogada boa pelo alto, mas com a chegada do Andrés e do Everton Ribeiro, com o Michael fazendo mais a extrema mesmo aqui pelo lado esquerdo, o Michael faz, totalmente fica por conta de fazer a extrema. Deixa eu botar aqui em linha normal aqui, ó. O Michael faz a extrema por esse lado, né? E aí você tem o Felipe Luiz também fazendo esse auxílio, cortando para o meio, que é uma característica do nosso camisa 16, grandíssimo jogador Felipe Luiz. O Felipe Luiz cortando muitas vezes aqui para o meio também, para fazer o auxílio aí dessa armação de jogadas, ajudar o Everton Ribeiro aqui pelo meio para furar esse bloqueio. É óbvio que, em caso do Flamengo atacar assim, o Palmeiras pode recuar o Danilo, então deixar Felipe Melo e Danilo aqui no centro da área, fazer uma linha de 6 jogadores com uma recomposição aí do Dudu ou do Rony aqui pelo lado, para de fato anular essa jogada aérea. Aí o Flamengo teria que trabalhar muito esse espaço na entrelinha, caso o Danilo faça isso. A grande sacada é esse espaço de entrelinha que normalmente o Arrascaeta está acostumado a jogar, vai ser muito dificultado nesse jogo, porque você tem o Felipe Melo fazendo essa saída também, né, como terceiro homem, e você deve ter a escalação do Danilo. Então, com isso, você tem 2 jogadores ali que são volantes, que são jogadores próprios e prontos e preparados para fazer a quebra da jogada, para evitar a projeção, para evitar que o Flamengo ocupe aquele espaço, e aí o jogo do Arrascaeta vai ser muito complicado, além de ser um jogo muito físico, o que o Arrascaeta tem um pouco de dificuldade, principalmente voltando de lesão. Então, é uma estratégia que o Flamengo tem que pensar. Ah, Matheus, possibilidade do Palmeiras com 4 jogadores, né? Com 4, uma linha, né, de 4. Não muda muito a configuração do espaço, porque mesmo que o Palmeiras venha com uma escalação mais próxima de 4, né, jogando com 4 homens, aqui, né, fazendo uma linha aqui com Luan, Gustavo Gomes, Piquerez e Mike, provavelmente no meio-campo você deve ter uma configuração com Danilo e Felipe Melo. Então, em algum momento, esses caras eles vão fazer o recuo para ficar como terceiro homem aqui, dentro da zaga e formar a linha de 5, entendeu? Por mais que o Abel às vezes venha de uma estratégia mais ousada, de manter às vezes o Danilo, e ao contrário do Felipe Melo, ele botar o Gustavo Scarpa para dar uma mobilidade aqui na frente, fazer, né, uma linha aí de 3 homens aqui, né, como um 4-1-3-2, junto com o Rony e o Dudu, mesmo assim você ainda tem o Danilo aqui fechando como 5º homem. A diferença é que esse espaço aqui na entrelinha poderia aumentar um pouco mais, porque você teria 3 jogadores aqui, né, ou às vezes 4 com o recuo do Rony, você teria uma linha de 4 aqui no meio, sem um jogador próprio de marcação, um jogador próprio para fazer essa primeira função aqui de quebrar a jogada, de destruir a jogada da equipe do Flamengo quando chegasse no ataque.
Então, são essas as possibilidades. Eu acredito que o Abel não deve abrir mão dos 3 zagueiros, principalmente conhecendo a qualidade técnica do Flamengo, a velocidade do Flamengo, principalmente na hora de atacar. Minha escolha, minha visão de Matheus. Eu iria, independentemente disso, da dificuldade inicial, de provavelmente esse centro aí tá muito congestionado, com muitos jogadores marcando, eu iria de Arrascaeta. Acho que a gente ganha em qualidade técnica, a gente ganha em diferencial, aquela uma bola, aquele tapa do Arrascaeta pode resolver o jogo, e você tem uma opção muito boa do Michael no segundo tempo, né? Uma possibilidade aí de você mudar o jogo, de você trazer o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol, para você fazer uma jogada maior pelo lado esquerdo, aí você pode, às vezes, sacrificar o Felipe Luiz, colocar o Ramon para ganhar um físico ali pelo lado direito, se estiver precisando do resultado, buscar essa bola aérea esticada para o Bruno Henrique, né? Ou eventualmente você sacar o Gabigol e colocar o Pedro para também ganhar em bola aérea. Então o Renato teria no segundo tempo mais material humano para mudar o jogo. Acho que o Arrascaeta, eu acho que o Michael ele tem essa capacidade de mudar o jogo no decorrer da partida. Se você colocar o Michael e depois colocar o Arrascaeta, eu acho que aí você perde um pouco dessa possibilidade de modificar o time, de você trazer para uma configuração tática ofensiva, principalmente, diferente, e o Flamengo buscar o resultado, seja para tentar conseguir o resultado favorável no tempo normal, seja para você colocar o Michael para botar velocidade numa prorrogação. Esse é a minha visão e a minha análise, convidando você a deixar claro os comentários aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, virar membro aqui, que tem muitos benefícios, tem camisa, tem desconto na Universidade do Futebol, tem desconto na compra de camisa, tem dinheiro para começar a apostar aí na casa de apostas Bet10 com as nossas dicas, e você ajuda o nosso projeto a estar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E claro, deixe seu comentário, Arrascaeta ou Michael. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.